Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler do verso 35 ao verso 49. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35 ao 49. Nós estamos numa série de exposições nesta carta de Paulo aos Coríntios. Estamos caminhando aí para o final desta série. Acredito que ainda teremos umas 4 ou 5 mensagens no máximo, porque nós teremos mais uma mensagem no capítulo 15 e 3 mensagens no capítulo 16, eu acho, e aí estaremos concluindo a série. Ou seja, esse mês nós concluímos essa série da carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 15, 35 a 49, palavra do Senhor. Só lembrando para aqueles que estão em casa, que nós estamos utilizando nesta série a versão King James atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato! O que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu próprio corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir que Ele nos agracie, nos oriente com a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Ó Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Já foram mais de 30 mensagens, Senhor, nesta carta tão preciosa. E com certeza o nosso coração está sendo edificado, instruído, transformado por aquilo que nós estamos ouvindo à luz da Tua palavra. Mas, meu Pai, eu quero Te suplicar que, mais uma vez, neste momento,
o Senhor possa estar falando conosco. Que o Senhor nos abra a porta à palavra, que o Senhor nos dê discernimento, lucidez, intrepidez, que o Senhor fale e traga consolo para o meu coração e para o coração da tua igreja. Que nós saiamos daqui, ó Deus, conscientes de que ouvimos a tua voz e fomos edificados pela tua palavra. É em nome de Jesus que eu te oro, te pedindo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar esse texto sagrado. O tema deste sermão, baseado nesta perícope aqui do capítulo 15, é como será o corpo da ressurreição. E à guisa de introdução, eu preciso destacar algumas coisas para o nosso entendimento deste texto. Primeiro, que todo o capítulo 15 está falando de ressurreição. Já temos tocado isso por A mais B. E talvez seja o capítulo mais importante desta carta, a ponto de Paulo escrever 58 versículos. É o maior capítulo porque trata de um tema fundamental da nossa fé, um pilar da nossa fé, a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Nós cremos na ressurreição dos mortos. É isso que o credo apostólico defende e toda a história da igreja defende. É um pilar da nossa fé. Mas, na igreja de Corinto, surgiu um problema. Havia alguns irmãos que, por influência da filosofia grega, não estavam crendo nesta doutrina tão importante da nossa fé, que é a doutrina da ressurreição. Negavam a doutrina da ressurreição. E eles diziam não haver ressurreição, e Paulo vai, durante todo este capítulo, chamar atenção para as consequências, as implicações de se negar a doutrina da ressurreição, a ponto de Paulo ser muito duro, muito enfático com relação a essas consequências. Pois bem, se a gente olha para o capítulo e as divisões que nós temos aqui no capítulo, as mensagens que nós estamos ministrando, nós não escolhemos por acaso. Quando você vê um pastor escolher um texto dentro de um capítulo da Bíblia, ou escolher um texto para pregar, ele não pode escolher assim de forma aleatória. O texto tem que ter início, meio e fim. Ele tem que estar dentro de uma sequência lógica. E se você olha para o capítulo 15, ele está dividido em algumas partes. Primeira parte do verso 1 a 11, onde Paulo fala do verdadeiro evangelho. Segunda parte, verso 12 a 19, onde Paulo fala das consequências de se negar à ressurreição. Depois do verso 20 a 28, Paulo está tratando sobre a ressurreição do ponto de vista escatológico, futurístico, as implicações disso com a implantação do reino de Deus. E no verso anterior, nos versos anteriores, o sermão que nós ministramos, que foi do verso 29 ao 34, Paulo mais uma vez chamou a atenção para as implicações de se negar à ressurreição. Agora, as implicações para a nossa vida diária, o nosso cotidiano. E ele levantou 4 coisas: a questão da prática de se batizar em prol dos mortos, que nós tratamos, o fato de nós enfrentarmos lutas, dificuldades, a questão do hedonismo, ou uma vida no prazer, e Paulo vai fazer uma exortação àquela igreja, dizendo: irmãos, não se deixem enganar, não pequem, cuidado, porque isso demonstra a falta de conhecimento de Deus de vocês, e eu estou colocando isso para a vergonha de vocês. Vocês estão negando a ressurreição, vocês estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida totalmente fundamentada no hedonismo, no prazer, porque falta conhecimento de Deus, e isso é vergonhoso para vocês. Só que quando Paulo diz isso, ele está tratando das implicações de se negar a ressurreição.
ele volta mais uma vez a falar da ressurreição. Veja como é interessante a lógica de Paulo aqui. Do verso 12 a 19, ele tratou de implicações, de consequências. Do verso 20 a 28, ele abre um parênteses e chama a atenção para a questão escatológica. Aí, do verso 29 a 34, ele volta a tratar de consequências. Aí ele termina as consequências e ele volta agora a falar de uma questão escatológica que tem a ver com o corpo da ressurreição. Como será o corpo da ressurreição? E pelo texto aqui, a ideia que se tem é que Paulo está respondendo a um questionamento. Inclusive aqui na versão na King James diz assim: entretanto, é possível que alguém questione. Mas é um fato que esse questionamento aqui, ou essa pergunta, não tem a ver com a carta enviada dos Coríntios, como é o capítulo 7, verso 1, ou o capítulo 8, verso 1. Você não tem um registro aqui que os coríntios fizeram essa pergunta. É mais provável aqui que Paulo esteja usando aquilo que os teólogos chamam de um argumento ad hominem, onde ele vai confrontar alguém, ele cria um opositor e ele vai confrontar esse opositor. É um recurso linguístico que Paulo está utilizando. Então, Paulo imagina um irmão da igreja de Corinto levantando a pergunta para ele: Paulo, como será a ressurreição dos mortos? Em que corpo eles vêm? Talvez fosse uma pergunta exatamente daquele grupo. E Paulo está imaginando essa pergunta, que tem duas faces. Porque olha como é que diz o texto. Entretanto, após ele ter falado das implicações, é possível que alguém questione, ou como diz na atualizada, mas alguém dirá. Esse alguém é fruto do contexto da igreja, que Paulo já sabe que essa pergunta estava sendo feita, e também desse recurso linguístico, desse recurso estilístico, dessa forma de se escrever, onde Paulo está olhando para um opositor e levantando o questionamento. E aí nós temos duas perguntas interessantes aqui no texto. Como ressuscitam os mortos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: em que corpo ou em que espécie de corpo eles vêm? E os teólogos se dividem sobre o real significado disso aqui. Se nós temos duas perguntas, ou se nós temos uma pergunta e a outra está complementando a primeira. O fato é que, quando a gente olha para o texto, Paulo vai responder essas duas perguntas que se complementam, e ele vai aprofundar esse texto de forma muito clara para dizer como é o corpo da ressurreição. Agora, antes da gente entrar na resposta de Paulo, deixa eu só fazer uma observação para vocês. É claro que Paulo aqui não está sendo exaustivo. Ele não vai responder todas as perguntas que dizem respeito à ressurreição. Paulo vai responder essa pergunta aqui: em que espécie de corpo eles vêm? Mas Paulo não vai entrar em detalhes que nós gostaríamos que ele entrasse. Por exemplo, Paulo, uma pessoa que morreu em um estado já totalmente vegetativo, uma pessoa que morreu num estado extremamente grave, numa velhice extrema, como é que essa pessoa vai ressuscitar? Como é que esse corpo vai ressuscitar? Por exemplo, a pessoa morreu na velhice, ela vai ressuscitar como um senhor, uma senhora, um velhinho? Uma criança que morreu, ela vai ressuscitar como uma criança recém-nascida? Como é que é isso? Paulo não tratou dessas questões. Ele não é exaustivo nisso, mas ele vai dizer que existe sim uma ressurreição do corpo, do nosso corpo. E aí, meus irmãos, para a gente entrar no texto, eu chamo a sua atenção para a seguinte coisa.
Toda vez que você lê um parágrafo, que você lê um capítulo da Bíblia, e dentro desse capítulo um parágrafo, uma unidade de pensamento, que, como eu disse, nós não escolhemos o texto por acaso, ele tem um início, um meio e um fim. É uma unidade de pensamento. Então, toda vez que você lê um parágrafo, por exemplo, como esse aqui, um parágrafo difícil, que você vai lendo e a coisa vai complicando um pouco o entendimento, é sempre interessante você procurar dividir esse parágrafo em pedaços, em unidades menores, para que você possa entender a mensagem. Você está vendo, por exemplo, capítulo 15, dá para a gente dividir em 5 partes, e a gente vai vendo, cada parte tem um tema, tem um assunto, que estão interligados, mas que são assuntos diferentes, todos dentro da questão da ressurreição. E o caso aqui é muito interessante, porque no verso 35, nós temos a pergunta, nós temos o questionamento. E a partir do verso 36, nós vemos Paulo respondendo essa pergunta, e Paulo vai responder essa pergunta fazendo uso de 3 ou 4 analogias, exemplos. Então ele vai dizer, olha, a pergunta é essa, como os mortos ressuscitam? E dentro dessa pergunta de como os mortos ressuscitam, está a outra que complementa, em que espécie de corpo eles vêm? Como será o corpo da ressurreição? Aí, no verso 36, ele começa a tratar do assunto, e depois ele divide a sua resposta em 4 partes para chamar a nossa atenção. Ele vai usar 4 analogias. Primeira analogia, a analogia da semente. Ele vai usar o exemplo de uma semente para falar em que espécie de corpo nós vamos ressuscitar. Depois ele usa o exemplo da carne ou dos corpos. E ele vai destrinchar isso aqui para responder a pergunta. Em seguida, ele vai usar outro exemplo muito interessante, que é a questão dos corpos celestes. Ele vai usar o exemplo dos astros, das estrelas, da criação. E por último, ele vai fazer uso de uma analogia, mais uma vez, que trata de Adão como o primeiro homem, o nosso representante, e de Cristo. Então, a resposta de Paulo está fundamentada na metáfora da semente, ou analogia da semente, da carne, do corpo, seja o corpo humano, o corpo natural, ou seja, os corpos celestes. Em seguida, ele vai falar de Adão e Cristo e fazer essa correlação. Lembrando que essa pergunta aqui, provavelmente era uma pergunta capciosa. Não era uma pergunta que tinha o interesse de aprender. Era uma pergunta que mostrava a incredulidade, o ceticismo daqueles que estavam questionando a ressurreição. Porque olha como é que diz o texto 35 e 36, por favor. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Aí olha como é que Paulo começa a responder: insensatos. Ou olha como é que Paulo responde para aquela igreja: tolos, insensatos. O que semeia não nasce se não morrer primeiro. Irmãos, olha a maneira como Paulo começa a responder àquela igreja. E por que ele está respondendo assim? Porque, como eu disse, ele está respondendo a pessoas que estão levantando um questionamento, não com o intuito de aprender, não com o intuito de serem instruídos, mas que é fruto do ceticismo, da incredulidade do seu coração. Lembra que eu já destaquei por A mais B, nessa série aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios,
que o problema daquela igreja é que aquela igreja é uma igreja grega, formada por crentes gentios, tinha judeus ali, mas tinham gregos. E os gregos achavam um absurdo se imaginar que um corpo pode ser ressuscitado. Porque quando eles ouviam essa expressão, ressurreição de mortos, o que vinha na cabeça deles era a ideia de reanimação, ou de ressuscitação, no sentido de você olhar para um corpo, para um cadáver, às vezes até no estado já de putrefação, e você imaginar que aquilo ali vai ser reanimado. É aquilo ali. E aí eles achavam isso um absurdo. Então, a pergunta deles é o seguinte: então, como é que vai ser a ressurreição? Com que espécie de corpo vem? E um corpo que está lá cheio de bicho, já há 3 dias, como é que vai ser essa ressurreição desse corpo? Aí Paulo começa a resposta dizendo assim: insensatos, tolos. Algumas traduções, eu vi uma tradução e um comentarista alemão dizendo o seguinte: imbecis. Paulo está sendo duro com aqueles incrédulos. E por que ele está sendo duro? Porque ele vai mostrar para aquelas pessoas que o problema delas não é com a doutrina da ressurreição. O problema daquelas pessoas não é com a doutrina em si. O problema daquelas pessoas é que elas estão limitando Deus. O problema delas é exatamente a falta de conhecimento de Deus. Por quê? Porque, irmãos, se você tem conhecimento de Deus, se você crê que Deus criou todas as coisas do nada, o resto, tudo é possível. O Deus que criou esse universo, que criou todas as coisas, será que é difícil para Ele, por exemplo, fazer com que uma virgem dê à luz? Abrir o mar vermelho? Ressuscitar mortos? Se Ele criou todas as coisas do nada, se Ele é o Todo-Poderoso? Então o problema daquelas pessoas não era pura e simplesmente com o corpo em si, com a doutrina da ressurreição em si, mas uma falta de conhecimento da grandeza, da soberania, do poder de Deus. E Paulo já denunciou isso no texto anterior, quando ele diz: o que falta em vocês é esse conhecimento de Deus. Vocês estão pecando porque vocês não conhecem a Deus. Então por isso que ele está dizendo assim: insensatos, tolos, imbecis. Lembra do Salmo? Diz o tolo no seu coração, o insensato, não a Deus. Porque a pessoa que olha para todas as coisas, para a beleza deste universo, e ela duvida de Deus que está por trás, ela não passa de um tolo, de um insensato, de um imbecil, de alguém que não tem senso. Então Paulo já começa assim. E aí ele entra na primeira analogia. Olha como é que ele diz: insensato, o que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Ele vai usar um exemplo, meus irmãos, que parece uma coisa tão besta, tão simples. Ele vai chamar a atenção daquele povo que conhecia muito bem a vida da agricultura, porque naquele contexto a agricultura era muito forte. Ele vai dizer: vocês são insensatos. Será que vocês não lembram que o que se semeia não nasce, a não ser que primeiro morra? Vamos para o exemplo. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Ele diz: gente, que loucura é essa? Que insensatez é essa de vocês de estar perguntando, ou questionando, ou colocando em xeque que tipo de corpo vai ser na ressurreição? Como é que vai ser a ressurreição? Vocês estão como que imaginando que Deus não é capaz de fazer isso? Vocês não lembram de uma simples semente, que quando você semeia, ela não nasce se primeiro não morrer? E quando você semeia, é uma simples semente de trigo,
é uma simples semente, seja lá do que for. Mas você semeia aquela semente, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Na minha época de escola, não sei como é hoje, mas é no tempo do irmão Dixon. Eu acredito, né, irmão Dixon? Nós estudávamos ciência na escola. Era ciência e geografia junto, né? Então, geralmente na aula de ciência, não era como hoje, né? Que aula de ciência você vai estudar tecnologias e fazer tantas coisas aí dos nossos dias, né? Que são extraordinárias. Na nossa época, a aula de ciência era plantar um feijãozinho no algodão, dentro de um copinho, você levava para casa, isso era aula de ciência. Aí você plantava o feijãozinho ali, levava para casa, e todo dia você ficava olhando, até aquele feijãozinho brotar. E aí levava para a sala de aula, era aquela festa, aquela coisa, né? Paulo está usando esse exemplo tão simples, mas que fala tanto e que explica tanto essa questão da ressurreição. O que ele está dizendo? Insensatos, vocês que estão duvidando de como Deus vai dar corpo na ressurreição, como vai ser a ressurreição dos mortos, com que corpo eles virão, que espécie de corpo eles virão, vocês não lembram quando vocês plantam uma semente, seja de feijão, seja lá do que for, vocês plantam aquela semente, e vocês plantam uma semente, mas quem dá o corpo é Deus. Você planta, a semente é igual. Você pega a semente e você olha para ela, ela em si parece não ser absolutamente nada. Mas você pega aquela semente e você joga na terra, aquela semente ela vai morrer, ela está sendo semeada, ela vai morrer e dali vai brotar uma árvore. Deus vai dar corpo àquilo ali. Esse corpo, quem está dando é Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos olhar para esse texto aqui e começar a entender é que Paulo, nessa analogia, ele está dizendo que na ressurreição existe uma continuidade e uma descontinuidade no nosso corpo. O que é isso? Você planta uma semente de feijão, não vai nascer abacate, vai nascer feijão. Você não pode plantar uma semente de uma coisa e nascer outra coisa. Agora, existe uma continuidade, porque o que vai sair dali é feijão, mas a maneira como aquele pé de feijão vai desabrochar é totalmente diferente. É totalmente diferente. Deus vai dar o corpo, Deus vai dar a beleza necessária para aquilo ali. A essência é feijão, mas a forma daquele pé de feijão, daquela árvore que vai sair dali, é diferente. O que Paulo está falando aqui é que na ressurreição, quem vai ressuscitar somos nós. É esse corpo aqui que vai ressuscitar. Ele está sendo semeado. Mas assim como você semeia uma semente e o que nasceu dali é feijão, é aquela semente que está desabrochando, que está sendo trazida à vida após ela ter morrido, ela germinou, existe uma descontinuidade. Não é mais a mesma semente, agora virou uma árvore frondosa que produz outras sementes, que dá sombra, que dá fruto. Então, uma sementezinha daquela ali, há uma continuidade, mas há também uma descontinuidade. Não é mais aquela semente pura e simplesmente, agora já é algo completamente, entre aspas, diferente do que era antes. O que Paulo está dizendo aqui? Quem vai ressuscitar é o seu corpo. E esse corpo que vai ressuscitar, ele tem uma continuidade. Por quê? Porque é você. Deus vai ressuscitar você. Agora, Deus vai dar a este corpo
algo glorioso, algo diferente, algo extraordinário. É um corpo espiritual, como ele vai defender mais na frente, é um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas glorificado. É o mesmo corpo, porém agora com características de um corpo espiritual. Espiritual não no sentido de etéreo, mas no sentido de um corpo que tem características gloriosas, um corpo glorificado. Deixa eu tentar explicar isso aqui, porque senão você não entende o restante do texto. Quando Jesus ressuscitou, era o mesmo corpo. Foi semeado na morte e ele ressuscita, é o mesmo corpo que ressuscitou. A ponto de ele ser conhecido, a ponto de Tomé botar o dedo ali nas feridas, nas chagas. Mas ao mesmo tempo, é um corpo diferente. É um corpo que os discípulos estão reunidos numa casa fechada e ele não precisa que abra a porta. Ele passa e entra e chega no meio e diz: Pai, seja convosco. É um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Então Paulo usa essa imagem da semente. Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. É Deus quem vai dar esse corpo. É Deus quem vai ressuscitar, e Deus sabe como vai trazer de volta todos os elementos que constituem o nosso corpo. Deus sabe como vai fazer com que a terra traga de volta tudo aquilo que se desintegrou, todos os elementos que se desintegraram. Deus sabe como vai pegar tudo isso de volta e trazer à existência esse corpo mais uma vez. Aí ele usa outro exemplo. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra. As aves, outras. E os peixes, uma outra diferente. Olha que coisa interessante. Porque alguém poderia dizer: como assim? Como é que Deus vai dar um corpo diferente para aqueles que vão ressuscitar? Existe uma continuidade, é o mesmo corpo, e existe uma descontinuidade, é um corpo glorificado, é um corpo com características diferentes que foge à nossa compreensão. Aí Paulo continua dizendo assim: insensatos, será que vocês nunca pararam para ver que já hoje existe diferença de carne? Existe diferença de corpos? E ele está usando aqui essa palavra, exatamente carne, para exemplificar. Uma é a carne do homem, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes, outra a carne das árvores. Será que vocês não pararam para ver isso? Em outras palavras, irmãos, o ponto desse texto é simples e ao mesmo tempo profundo. O que Paulo está dizendo é: primeiro, vamos aqui para a aula de ciência, lá no primário, lá na primeira série, uma sementezinha que é jogada na terra, que é semeada, ela é uma simples semente, mas quando sai dali uma árvore, é porque Deus lhe deu esse corpo. Deus foi quem deu esse corpo, Deus foi quem deu essa forma. E a outra coisa, observe os tipos de corpos ou de carne no mundo. A carne do homem é diferente da carne do animal. E entre os próprios animais, a carne é diferente. Nem toda a carne do animal é a mesma. Há carne que dá para você comer e outras não. E entre os animais, você tem também a questão das aves, que é uma carne diferente, e os peixes, que são diferentes. E o ponto de Paulo é: esse Deus que tem o poder de fazer a carne diferente
do homem, dos animais, das aves e dos peixes. É o mesmo Deus que tem o poder e vai fazer com que o corpo ressuscite com uma carne diferente, com uma carne glorificada. Ele sabe fazer. Se ele fez isso com os peixes, as aves, os animais e os seres humanos, ele já fez, e você olha a olho nu e você vê a diferença, ele tem o poder de fazer isso na ressurreição. Ou seja, a questão não é a descrença na ressurreição, a questão é a descrença no poder de Deus. Mas aí ele aprofunda mais. Aí ele diz: também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Você está conseguindo seguir a lógica de Paulo? A pergunta é: Paulo, como será o corpo da ressurreição? Que espécie de corpo será? Como vai ser isso? Ele diz, trocando em miúdo para vocês, olhe para uma semente. Uma semente simples, pequena, minúscula, mas que produz uma árvore. Aquele corpo ali, quem deu foi Deus. Olhe para a carne dos homens, olhe para a carne dos animais, olhe para a carne dos peixes, olhe para a carne das árvores e veja que existe diferença nesta carne. O Deus que fez essa diferença é o mesmo Deus que planejou o corpo da ressurreição. E mais ainda, agora, já que nós estamos, e veja a lógica de Paulo, ele está vindo do solo, de uma semente que é jogada no solo, ele está olhando agora na vertical, ele está olhando também na horizontal. Ele está dizendo, vamos olhar nos corpos celestes e vamos olhar também esses corpos aqui no nosso horizonte. Vamos olhar na vertical e na horizontal. Então ele chama a atenção para a observação. E ele diz, quando nós olhamos para os corpos celestes, nós vemos que Deus que criou esses corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, toda a criação, Deus revestiu com brilho, com glória diferente um do outro. Irmãos, isso é tão profundo. Antes de ontem, eu acredito que foi antes de ontem, teve um podcast, naqueles podcasts aí que é bem famoso, eu acho que é Inteligência Limitada, se eu não estou enganado, teve um podcast de quase 10 horas sobre criação e evolução, com os melhores defensores da criação, do design inteligente, como, por exemplo, o presbítero Adalto Lourenço, que é presbiteriano, um presbítero lá da igreja de Pinheiro, que é um físico, e também ateus, agnósticos, gente lá da ciência, discutindo com eles. 10 horas de debate sobre isso, sobre a criação. A criação. E olha o que Paulo está dizendo aqui. Existem corpos celestes e corpos terrestres. E alguns teólogos, eles levantam um questionamento aqui, porque Paulo está falando de corpos celestes e terrestres, e alguns querem dizer que ele está fazendo um contraste entre os anjos e os homens. É claro, os anjos, eles possuem um tipo de corpo, que nós não sabemos como é, mas eles possuem. Eles não são como um gás, eles não são um vazio, eles têm uma forma, um corpo. Mas, no contexto aqui, quando Paulo explica o que é corpo celeste e corpo terrestre, ele enumera, e ele está falando aqui dos astros. Ele não está fazendo especificamente citação dos anjos, porque o texto é muito claro. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Aí ele diz, todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro, diferente, é o brilho dos corpos terrestres.
Aí ele vai fazer o contraste. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro ainda o fulgor das estrelas, e entre as próprias estrelas, elas diferem de luminosidade uma das outras. Você olha para o sol, ele tem um brilho, ele tem um esplendor, ele tem uma glória própria que Deus lhe deu e que só ele tem. Aí você olha para a lua, ela tem a sua característica, inclusive esse brilho da lua que advém do sol, que Deus lhe deu. Deus fez com que ela dependa desse astro aqui e ela tem o seu próprio brilho, a sua beleza. Ela reflete essa luz do sol, mas ela tem a sua própria beleza, a ponto de, numa noite de lua cheia, você olha e você fica assim, de boca aberta com a beleza, com o esplendor da lua. Mas também tem as estrelas. Quem aqui nunca observou as estrelas, nunca ficou encantado com o brilho, com a glória, com o esplendor das estrelas? E Paulo está dizendo, existe inclusive diferença de estrela para estrela. Irmãos, ele está dizendo isso aqui há 2000 anos atrás, quando você não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje você tem, equipamentos que você olha para as estrelas e você consegue ver as estrelas, as galáxias, você consegue ver que realmente existe brilho diferente nas estrelas. Até porque a gente sabe que existe a morte das estrelas. Estrelas que já morreram e que, por estarem tão distantes da Terra, elas já morreram lá, mas o brilho, a luz, o esplendor ainda está aqui chegando. Agora imagine Paulo falando disso aqui, há 2000 anos atrás, sem os recursos da tecnologia que nós temos hoje, só inspirado pelo Espírito Santo. E aí ele está dizendo, quem deu essa glória, esse brilho, esse esplendor, quem colocou essas características diferentes nesses astros? Foi Deus. E esse Deus que colocou essas características diferentes no sol, na lua, nas estrelas, e que fez com que cada um tivesse o seu brilho, o seu esplendor, é o mesmo que vai fazer isso no corpo da ressurreição. Aí ele diz, assim será com a ressurreição dos mortos. É assim. Voltando aqui, meu amado irmão, o nosso problema não é como o corpo vai ressuscitar. O nosso problema é se nós acreditamos ou não que Deus tem poder para fazer isso. Que Deus tem poder e autoridade para fazer isso. Não é a pergunta, mas e aqueles que morreram em alto mar e que foram comidos pelos peixes? E aqueles que morreram no incêndio e que queimou tudo? Não tem mais, é só cinza. E aqueles que foram totalmente dilacerados? Irmãos, o nosso problema não é em responder essas perguntas. O nosso problema é, o Deus que nós cremos é o Deus Todo-Poderoso ou não? É aquele que criou todas as coisas? É aquele que dá corpo a uma semente que a gente fica assim admirado, como é que de uma coisinha daquela sai uma árvore? É aquele que fez os animais, os peixes, as aves, os homens, com características próprias, com espécies diferentes. Todos são carne, mas não é a mesma carne. É aquele que criou os astros, as galáxias, que criou todo esse imenso universo com uma beleza, com algo tão extraordinário que ainda hoje encanta os estudiosos. Aí ele diz, assim será o corpo da ressurreição. Ele usou 3 analogias no primeiro momento, e ele agora, ajudando aqui para você entender o texto de forma didática, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 3 analogias e ele vai misturar elas. Olha que interessante aqui a maneira como Paulo escreve. Porque o que ele vai fazer agora ele veio descrevendo as analogias, e aí ele vai agora mostrar essas analogias juntas
e também em contrastes. Paulo era um pregador extraordinário e, é claro, inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Olha a maneira como ele aplica agora a imagem que ele acabou de utilizar. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Olha a linguagem que Paulo está utilizando para um sepultamento. Ele está olhando para o nosso sepultamento como um semear. Quando alguém é sepultado, é como se você estivesse plantando uma semente. Isso para o cristão, para aquele que tem esperança. Eu estou levando o meu parente, o meu ente querido, para a sepultura, e como eu sou crente em Jesus, eu sei que um dia vai ter uma ressurreição dos mortos, que Deus vai trazer de volta à vida aquele que eu estou ali sepultando. Então, a imagem que eu tenho é de uma semente. Eu estou plantando uma semente que um dia vai germinar para a glória de Deus. E ele diz, assim será o corpo da ressurreição. O que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É um corpo corruptível, fraco, cheio de debilidades, mas quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar incorruptível, imperecível. Ele vai ressuscitar completamente diferente. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha os contrastes que Paulo está fazendo. E no final do capítulo ele volta a esse ponto, falando aqui da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória que todos nós teremos sobre a morte, onde a morte não terá mais domínio sobre o nosso corpo, onde não haverá mais nenhum tipo de fraqueza no nosso corpo, com a ressurreição dos mortos. Ele está dizendo, naquele dia, foi semeado um corpo corruptível, vai sair dali um corpo incorruptível. Foi semeado um corpo em desonra, em humilhação, e vai sair dali um corpo glorificado, em glória, um corpo glorioso. Foi semeado um corpo totalmente fraco, em fraqueza, e vai sair dali um corpo em poder. Ô irmãos, isso aqui deve trazer ânimo no nosso coração. Porque quantas vezes nós vemos pessoas extremamente debilitadas, pessoas que morrem, por exemplo, de câncer. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver alguém em estado terminal de câncer, mas é terrível. Nós tivemos um caso no interior de um sacerdote católico, lá da minha cidade, que ele era forte, muito forte, e ele ficou com câncer, e ele foi definhando, a ponto de ficar cadavérico. E a recomendação médica era que não deixassem ele se olhar no espelho. E quando ele se viu no espelho pela primeira vez, a depressão veio de forma muito violenta, e ele morreu muito rápido. Por quê? Era um homem forte, robusto, cheio de saúde, e de repente se olha no espelho e se vê cadavérico. Cadavérico. Mas o que o texto está dizendo para nós? É que não interessa a fraqueza do nosso corpo, a debilidade do nosso corpo, não interessa a desonra do nosso corpo, não interessa o que a terra fez, o que a doença fez, não interessa o que aconteceu com esse corpo, uma vez que ele foi semeado, um dia na ressurreição ele vai ressuscitar completamente diferente daquilo que aconteceu. Ele vai ressuscitar em poder, em glória, em honra, incorruptível, sem nenhuma limitação mais. Ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Meus irmãos, isso aqui deve trazer para nós alegria, conforto.
A palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela anima o nosso coração, ela nos consola, porque à medida que o tempo vai passando, é claro que a gente vai sentindo o peso do tempo, o peso da idade, que nós vamos sentindo as dores, as dificuldades. Mas quando nós cremos na ressurreição, nós cremos que um dia esse corpo vai ser completamente mudado para a glória do Senhor. Eu já contei aqui, mas acredito que seja bom para ilustrar esse ponto. Um dos melhores professores que eu tive no seminário já pregou aqui na nossa igreja, pastor Sérgio Ribeiro Lira. Ele é cadeirante. E ele ficou cadeirante quando ele era pastor em Cuiabá, e ele sofreu um acidente de carro e ficou de cadeira de rodas. Ele tem as mãos atrofiadas e é uma vida muito difícil. Mas em cadeira de roda, ele continuou sendo pastor, ele continuou fazendo mestrado, doutorado, ele tem curso na área de computação, os slides dele é coisa de primeiro mundo, ele roda o país pregando a palavra de Deus, escreve livros, é professor de seminário, e tem duas coisas na vida dele que sempre me chamou a atenção. Primeiro, ele diz que quando estava no hospital, após o acidente, ele estava pensando assim: minha vida acabou, meu ministério acabou. Porque ele agora vai ficar numa cadeira de rodas. E ele disse que quando estava lá no hospital, um irmão da igreja foi visitá-lo e disse assim: pastor, o presbítero, vice-presidente do conselho, mandou uma pergunta para o senhor. Ele mandou perguntar se o senhor ainda fala. E ele disse que ficou muito chateado com aquela pergunta. Já estava cheio de questionamento, de coisas. E ele disse: diga para ele, meu irmão, que eu ainda falo. O irmão foi embora, na outra visita o irmão voltou e disse: pastor, o conselho da igreja se reuniu e mandou dizer para o senhor que o senhor tranquilize seu coração, que se o senhor ainda fala, o senhor vai ser o pastor da igreja, mesmo numa cadeira de roda, o senhor vai continuar sendo nosso pastor. Porque o senhor ainda tem a fala para pregar. E outra coisa que ele diz, que me marcou muito, é que ele disse que um dia estava pregando, não lembro agora se era num congresso ou onde era, mas uma pessoa foi questionar a fé dele porque ele era um pastor numa cadeira de roda. E a pessoa foi dizer que ele não tinha fé e que Deus poderia curar e tal, e que se um profeta de Deus botasse a mão ali, ele se levantava. Uma pessoa muito entusiástica, muito entusiasmada com essa questão de milagres. E ele disse: meu irmão, se você tiver um profeta que bota a mão e a pessoa se levanta, me dê o endereço dele que eu vou onde ele estiver. Eu faço campanha para ir. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. É que eu já estou curado. E o cara disse: como assim, pastor, que o senhor está curado? Ele disse: sabe por que eu já estou curado? Porque quando eu entrar nas mansões celestiais, eu não vou entrar de cadeira de roda. Quando o meu corpo ressuscitar, eu não vou entrar nesse estado aqui. Eu sei que eu já estou curado. Eu estou aqui passando um tempo. Um período da minha vida não é aqui, não se resume a isso aqui. Agora imagine se esse homem não tivesse esperança. Lembra dos textos anteriores, aqui do capítulo 15? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Imagine se aquele homem não tivesse esperança futura. Ele está numa cadeira de roda, ele não transpira, por exemplo. A cada dia que passa, os membros estão atrofiando. Mas ele tem esperança de um dia ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar num corpo glorificado, incorruptível, num corpo de poder, num corpo que é totalmente diferente deste corpo corruptível que nós temos. E aí, quando Paulo fala isso, ele diz que é um corpo espiritual. E como eu disse, quando ele está falando de corpo espiritual, ele não está dizendo aqui um corpo invisível, um corpo etéreo, um holograma, não. Um fantasma, não. Ele está falando do nosso corpo, mas com características espirituais, corpo glorificado para a glória do Senhor, como o corpo de Jesus.
E como ele disse isso, aí ele vem para a última imagem, a última colocação que Paulo faz para a gente concluir a nossa exposição desse texto. Ele diz assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural, depois dele então chega o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. É a última argumentação de Paulo. Adão e Cristo, mais uma vez. E olha como é que Paulo faz teologia, e teologia prática. Ele está dizendo, quando eu estou falando aqui de corpo espiritual, eu quero trazer à memória de vocês Gênesis capítulo 2, porque ele está fundamentando aquilo que ele vai dizer aqui agora em Gênesis capítulo 1 e 2, principalmente no capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e esse homem passou a ser uma alma vivente. Foi Deus quem formou o homem, quem criou o homem, Adão. Foi Deus quem deu a Adão esse corpo natural. Foi Deus. E a partir de Adão, nós herdamos esse corpo natural, esse corpo carnal, natural. Então ele diz, olha, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é um espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Ele vai fazer aqui um contraste entre Adão e Cristo. E eu já falei para você que nós precisamos estudar essa relação que nós temos com o primeiro Adão, que é o nosso pai, lá em Gênesis, e o segundo Adão, que é Cristo. Porque ou você está em Adão, o velho homem, ou você está no segundo Adão, o novo homem. E aí Paulo está dizendo, olha, do primeiro Adão, nós herdamos esse corpo natural, porque Deus fez aquele homem, fez ele uma alma vivente, um corpo. E nós herdamos dele esse corpo. Mas do segundo Adão, que é Cristo, e que não é da terra, ele é da terra, ele foi feito do pó da terra, e nós herdamos dele um corpo natural, um corpo corruptível, porque ele é da terra. Mas o segundo Adão, ele é do céu. Por quê? Porque ele já foi glorificado. O que ele está dizendo é que nós que estamos em Cristo, nós vamos receber deste segundo Adão, de Cristo, nós vamos receber esse corpo espiritual, assim como nós recebemos de Adão o corpo natural. Em outras palavras, se você está no velho Adão, você recebeu um corpo natural, todos nós recebemos. E se você está no segundo Adão, que é Cristo, e você é um verdadeiro cristão, assim como ele tem um corpo espiritual glorificado e que ele é do céu, ele não é terreno, nós receberemos um corpo espiritual assim como ele. Então, o ponto de Paulo aqui é, você é verdadeiramente um cristão, você está em Cristo, você já nasceu de novo, você já tem essa união com Cristo, você pertence a Cristo. Porque se você pertence a Cristo, assim como Ele ressuscitou dos mortos e possui um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que não está mais sujeito às intempéries, às vicissitudes, às coisas desta vida,
nós receberemos também, porque nós estamos nele, em Cristo Jesus. Como eu disse, meus irmãos, Paulo aqui não responde todas as questões, mas o que ele responde é suficiente para nos dar esperança. O que ele responde é suficiente para trazer paz ao nosso coração. O que ele responde é suficiente para dizer que Deus tem poder para nos dar um corpo diferente, glorificado. Um corpo que nunca mais passará pela morte, assim como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como será o corpo da ressurreição? Será esse mesmo corpo, porque há uma continuidade, mas ao mesmo tempo é este mesmo corpo que o Senhor vai trazer à existência mais uma vez, com a característica de um corpo espiritual, um corpo glorificado. E qual é o padrão dele? O padrão é Cristo. Você quer saber como vai ser seu corpo da ressurreição? Olhe para Cristo após a ressurreição. Agora, perguntas surgem, pastor, e nós vamos nos alimentar? Cristo comeu peixe depois de ressuscitado, ali com os apóstolos. Alguns teólogos defendem que até hoje o Pai alimenta Cristo no céu. Como, por exemplo, Dr. Heber Carlos de Campos, o pai, ele tem uma série muito interessante de livros sobre esses assuntos, e ele defende isso. Ele diz que nós vamos nos alimentar no céu, porque se nós vamos ter um corpo que há uma continuidade, é um corpo glorificado, mas há uma continuidade, e se esse corpo é semelhante ao corpo de Cristo, se Cristo comeu ali, nós também vamos comer. Agora, as características, os detalhes disso, só Deus sabe. O que a Bíblia coloca é que esse corpo não é mais corruptível, não é mais um corpo em fraqueza, não é mais um corpo em desonra, não é um corpo mais sujeito à doença, à morte, a qualquer tipo de coisa. É um corpo completamente diferente do que nós temos hoje. É o corpo ressuscitado para a glória do Senhor. O desejo do meu coração é que o Senhor aplique essa palavra na minha vida e na sua vida. E que essa palavra traga esperança para nós. Eu não sei você, meu irmão, mas esse capítulo de 1 Coríntios, ele traz muita alegria no meu coração. Porque uma das coisas mais difíceis na nossa vida é nós chegarmos a responder a pergunta: o que será depois da morte? Todos nós nos preocupamos com isso. Todos nós temos as nossas dúvidas, as nossas perguntas. E quantas pessoas morrem no desespero? Não tem esperança. Mas nós temos, para a glória do Senhor. Nós temos esperança que aquele ente querido que nós levamos para o cemitério, um dia ele vai voltar para a glória do Senhor. E ele vai viver eternamente com o Senhor. E se nós somos verdadeiramente cristãos, nós vamos estar com ele eternamente. No restante do capítulo, que nós vamos ver domingo que vem pela manhã, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa vitória final de Cristo, esse triunfo de Cristo. E ele vai falar sobre essa vitória sobre a morte, que faz com que eu e você tenhamos esperança para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração e que a gente saia daqui pensando, refletindo, avaliando sobre isso. Mas pastor, quer dizer que todo mundo vai ter que morrer para ressuscitar? Nem todo mundo, porque Paulo vai colocar mais na frente que quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos e estarão indo para o encontro do Senhor nos ares. Lembra do que eu falei? O nosso problema não é a doutrina, o nosso problema é não ter conhecimento de Deus, porque é o Deus Todo-Poderoso que vai trazer vida aos mortos e que vai transformar os que estiverem vivos para estarem diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé para a gente orar.